pedir desculpa ao presidente, porque eu vou contar uma coisa aqui para o povo brasileiro que ninguém sabe, só eu que sei. E tem mais um amigo que foi testemunha disso. Compartilhe se você quiser. Eu estava conversando com o presidente, a sós, com ele em particular, com mais um amigo. E a gente estava falando dessa armação que o Wilson, governador do Rio de Janeiro, está fazendo contra o Flávio Bolsonaro para tentar atingir o presidente. E eu falei para o presidente, presidente, o senhor precisa ter advogados mais fortes. O seu atual advogado, que é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem limitações, ele não tem acesso ao STF. O senhor precisa de uma banca de advogados, num escritório forte. Bolsonaro olhou para mim e sabe o que ele me disse? Eu sei que eu preciso ter advogados mais fortes. Mas com que dinheiro? O meu dinheiro só dá para pagar esse, que é um guerreiro ao meu lado. Eu não acreditei que eu estava ouvindo o presidente do Brasil dizer com que dinheiro eu vou pagar advogados. E aí, por um instante, eu parei para pensar e disse, não, peraí. Ele abriu mão da aposentadoria de deputado federal, ele abriu mão da aposentadoria de militar que ele poderia ter, ele não tem aposentadoria acumulada, então ele vive do salário de presidente da República. Aí eu fui calcular quanto é que custa para você manter uma banca de advocacia, um escritório de advocacia. E aí eu vi que realmente o salário dele não paga isso. Mas eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Por mais que eu acreditasse que ele é um cara honesto, por mais que eu acreditasse que ele é um cara sincero, mas eu não podia acreditar no que eu estava vendo. O presidente do Brasil estava dizendo, eu não tenho dinheiro para pagar advogado caro. E por que ele não tem? Porque ele é honesto. O cara é honesto. É esse cara que estão tentando derrubar. É esse cara que eles querem que você pense que é maluco, que é doido, que é irresponsável, que quer matar todo mundo. É esse cara. É esse cara. A gente não pode desistir desse cara. A gente não pode desistir desse cara. A gente não pode desistir. Obrigado, filho. A gente não pode desistir desse cara. Ele é bronco, ele é... Tem hora que ele dá patada, tem hora que nem eu entendo ele. Mas acredita, a gente precisa desse cara. Pelo amor de Deus, não desista desse cara. Porque quem está vindo aí para ocupar o lugar dele são os mesmos canalhas de sempre. São os mesmos bandidos de sempre. Ele não precisava estar passando por isso.
Vou te contar outra. Ai, ai. É por isso que eu tento lutar e tento defender, cara, porque eu sei com quem eu tô lidando. Um dia, o Bolsonaro, eu cheguei para ele e disse assim: presidente, vamos tentar fazer uma base lá dentro, lá da Câmara, lá do Congresso. A gente está sem ninguém, presidente. A gente está tomando porrada atrás de porrada. Quem manda nisso é o Rodrigo Maia. Gente perto do senhor vendeu o Brasil para o Rodrigo, que entregou. E eu não quero citar nomes aqui desses canalhas que fizeram isso. Que fizeram com que a oposição ao presidente se fortalecesse usando cargos do próprio governo. Bolsonaro nunca deu cargos. Lembra quando ele disse que ele estava tomando facada no pescoço dentro do próprio gabinete? É que ele não pode falar tudo. Eu falei: presidente, deixa eu tentar construir, tá? E ele disse: tá bom, vai. Aí conseguimos fazer uma reunião e tudo bem. E aí eu fui trazer para ele o que pediram nessa reunião. E eu disse: presidente, olha, está solucionada a nossa vida e graças a Deus o senhor vai ter governabilidade. E eu tentando ajudar. E aí, quando ele viu a lista de pedidos, eu falei: e aí, presidente, vai atender? Ele olhou para mim e disse: ô Tony, não vou atender. Eu disse: presidente, mas a gente não vai conseguir tocar até o final. Ele disse: ô Tony, eles me arrancam da presidência, mas eu não vou trair o povo brasileiro. Eu não vou trair o povo que me colocou aqui. E é a eles que eu devo obediência. A minha resposta é não. Pergunta como eu saí daquela reunião. Eu saí vendo que Bolsonaro não é uma farsa. O meu presidente não é uma farsa. Ele não é uma ilusão. Ele sabe que se quebrarem a economia, o Brasil não recupera. E eles precisam quebrar a economia para que o povo comece a gritar: fora Bolsonaro. Eles precisam que o povo sinta o que é crise, o que é fome, para eles conseguirem tirar o presidente da República do lugar que o povo colocou ele. Tem 3 coisas que provocam o impeachment de qualquer presidente. Primeiro, falta de apoio do Congresso. Segundo, a economia
quebrada. Terceiro, falta de apoio popular. A única coisa que Bolsonaro tem é apoio popular. A única coisa que Bolsonaro tem é eu e você. Só a gente. Só que aos poucos, eles estão trabalhando tanto a mente do brasileiro que ama Bolsonaro, que acredita em Bolsonaro, que até quem gosta de Bolsonaro está confuso. E por alguns momentos começa a duvidar dele. Começa a achar que ele é louco, que ele fala muita besteira e que o que ele está tentando fazer é mais uma loucura. Quando eu peço para você compartilhar, é justamente para isso. É para que essas pessoas que são Bolsonaro, mas estão abaladas pela mídia covarde, elas possam saber quem é Bolsonaro e a farsa que estão preparando contra o Brasil, contra o presidente da República. Para você que chegou agora, eu, antes de terminar essa live, quero te lembrar, o Dória, há 2 dias atrás, reuniu as indústrias de São Paulo e mandou elas voltarem a funcionar. A Globo não fala isso. O Dória reuniu a construção civil e mandou a construção civil voltar a funcionar. E ninguém fala isso. Mandou o agronegócio em São Paulo voltar a funcionar. E ninguém fala isso. Sabe por quê? Porque senão vão desbaratar o plano deles. Manter o povo em quarentena até que a crise se instale nesse país.